Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, só para vocês entenderem a guerra que está acontecendo no nosso país. Bolsonaro fez uma declaração nesse final de semana, agora de agosto, dizendo que não está bem. Bolsonaro está sendo proibido de tentar montar uma academia dentro de casa. Gente, montar uma academia dentro de casa para se exercitar, porque segundo os médicos, no vídeo que a gente colocou para vocês também, Bolsonaro, os médicos ali disseram que Bolsonaro já está começando a apresentar um desgaste físico, mental e psicológico devido à perseguição que ele está sofrendo. Bolsonaro está tentando agora, junto aos seus advogados, várias saídas da sua casa para poder ir até o hospital ou ir até uma academia para poder movimentar o corpo. Estamos falando aqui de uma pessoa de mais de 70 anos que nesse momento precisa de todos os cuidados. Por outro lado, o ministro Barroso disse que qualquer movimentação ou se Eduardo Bolsonaro pisar no Brasil, ele vai ser preso. Então, gente, tudo isso que estamos acompanhando aqui, nada mais é do que uma verdadeira guerra declarada contra a direita. A tentativa de Flávio Dino de impedir a aplicação da Lei Magnitsky por uma canetada do STF é a materialização da crise institucional que o Brasil vive. É como tentar revogar a lei da gravidade com uma decisão judicial qualquer. Ou o resultado? O caos. Diante disso, Eduardo já disse que foi novamente até a Casa Branca pedir mais sanções para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E pasmem, o advogado de Donald Trump já mandou o recado e logo eu vou mostrar para vocês. Antes, vejam a fala de Eduardo Bolsonaro sobre essa canetada de Flávio Dino a respeito de tentar cancelar a Lei Magnitsky, que é uma lei imposta pelos Estados Unidos para punir ditadores ao redor do mundo. Vejam. Os senhores do mercado financeiro. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês, eu acho que isso não vai acontecer, vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão, entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente, e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando na verdade todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Então, esse recado aqui deixa muito claro que existe sim uma guerra declarada entre as instituições e os poderes nesse momento estão numa crise aí fora do comum. O advogado de Donald Trump, gente, também mandou um recado a Flávio Dino. Eles estão achando, gente, eu fico impressionado. Eu tenho certeza que muita gente viu o vídeo dos Estados Unidos lá na reunião, no encontro que Donald Trump teve com Vladimir Putin lá no Alasca, onde vários caças, inclusive o B-2 Spirit, passando ali, deixando um claro recado, principalmente para uma das maiores potências bélicas do mundo, que é a Rússia. Olha, estamos aqui. E aí, gente, não sei, numa amnésia completa dessa esquerda. Gente, é inacreditável. Não dá. A gente vai trazer as matérias aqui, a gente fica completamente desnorteado. E aí, o Flávio Dino, o Lula, eles estão achando que eles estão mexendo com quem? Essa é a sensação que a gente tem. Com quem eles acham que eles estão falando? Com a Venezuela? Desculpem aí os hermanos, com a Argentina, com a Itália. Gente, é só os Estados Unidos da América.
E aí, a China já baixou a cabeça e pediu desculpas aos Estados Unidos, voltaram a fazer negócios, baixando as tarifas que estavam chegando a mais de 250%. A Rússia baixou a cabeça, foi lá, pediu desculpa. A Rússia, que tem um arsenal de mais de 250 bombas nucleares, a Rússia baixou a cabeça. Nós temos aí outros países, né? Coreia do Norte, no primeiro mandato de Donald Trump, foi lá e teve um encontro com o presidente americano, né? Ele e o deu um branco aqui, esqueci o nome dele. Foi lá e pediu perdão. Não, aí o Lula, numa cachaçada, né, de um final de tarde, numa 51 no bar, foi lá, tomou uma e disse que vai trucar em cima dos Estados Unidos. E aí eles falam que vão dobrar a aposta e os Estados Unidos triplica a aposta e o Supremo, no maior cara de pau, vai lá e fala: então, vamos então impor sanções aos Estados Unidos. Gente, é assim, é de explodir a cabeça. Sem demagogia nenhuma. É de ficar estarrecido. O advogado norte-americano Martin DeLuca, que representa Donald Trump em ações internacionais, reagiu de forma contundente à decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que tenta impedir a aplicação automática de sanções estrangeiras no Brasil, incluindo as impostas ao ministro Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky dos Estados Unidos. A declaração à imprensa, DeLuca afirmou que a medida repete estratégias já vistas em regimes como os da Venezuela e da China. E ele disse o seguinte: ao tentar blindar Alexandre de Moraes, o ministro Dino está repetindo uma fórmula que já vimos em lugares como Venezuela e China e que fracassaram. Medidas que prometiam defender a soberania acabaram sufocando a economia e isolando o país. A decisão de Dino determina que em nenhuma situação ou instituição ou empresa em território nacional pode impor restrições ou bloqueios baseados em unilaterais de governos estrangeiros. Ou seja, nenhum país estrangeiro do mundo pode, de alguma forma, atuar no Brasil. Gente, mais uma vez, o que os Estados Unidos está fazendo aqui não é impor sanções ao Brasil. Impor sanções diretamente ao povo brasileiro. Ele está retalhando, né, o Lula e retalhando o Alexandre de Moraes. E em nenhum momento eles estão violando ou atingindo a soberania brasileira. Eles estão dizendo o seguinte: se vocês não recuarem, nós vamos continuar impondo sanções. E, gente, o mundo precisa comprar dos Estados Unidos, inclusive o Brasil. E outro dia, o 51 disse que não precisava, que o Brasil não precisa de forma alguma dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos falou: olha, tudo bem, então a gente não vai vender para vocês. A gente vai impor sanções, a gente vai impor o tarifaço de 50%. Se não estiver bom, a gente vai impor em sanções de 50%. Se não estiver bom, a gente vai impor sanções de 250%, como fizemos com a China. Compra quem quer, vende quem quer e sobrevive o mais forte. É isso, ponto. Então vamos continuar acompanhando essa nova declaração de guerra do ministro Flávio Dino. Ainda vai dar muito o que falar. Eu já volto com mais informação. Se inscrevam, pessoal, e deixem o seu like.